Bom dia, meus queridos irmãos. Estamos começando mais uma série de estudo de EBD e hoje vamos começar uma série chamada O Discípulo de Cristo. Vamos orar? Vamos agradecer ao Senhor, pedir para que Deus nos abençoe nesse estudo. Oremos. Pai querido, nós queremos agradecer porque o Senhor, ó Deus, vai à frente das nossas vidas. Eu peço que o Senhor conduza esse estudo, ó Deus, para que a Tua voz ecoe, que a Tua sabedoria, ó Deus, invada o nosso ser, para que possamos ser cada vez mais praticantes da Tua palavra e menos só ouvintes, né? Pedimos que, além de ser ouvintes, sejamos praticantes da Tua palavra. Peço isso em nome de Cristo Jesus, para a honra e glória do Teu santo nome. Amém. Vamos começar. Abra aí a sua Bíblia para Mateus, capítulo 16, versículos 24 a 26. E hoje o nosso estudo, como eu tinha dito, é um início da série de estudos sobre discipulado, ainda nesse tema, discipulados, mas queria abordar o discípulo, as características de um discípulo. E hoje quero abordar um tema muito pertinente a isso, que é o básico para ser discípulo. O que eu preciso? Qual que é o básico para eu ser um discípulo de Cristo? Abra suas Bíblias para Mateus 16, 24 a 26. Diz assim: Então disse Jesus a seus discípulos: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Tome a cruz e siga-me. Porquanto, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca de sua alma? É um texto muito básico e é o básico realmente para quem quer ser um verdadeiro discípulo de Cristo. E quem quer ser um verdadeiro discípulo de Cristo precisa saber qual é a exigência de Cristo para aquele quem Ele chama. Qual é a exigência de Cristo exige de nós, que queremos ser discípulos de Cristo ou somos discípulos de Cristo? Será que precisamos fazer alguma coisa para tornarmos um discípulo? Será que eu já entendi o que é ser um discípulo? Qual é a diferença de ser um crente e ser um discípulo? Isso tem diferença? Ser discípulo é a mesma coisa de ser um salvo? Então são algumas perguntas e a ideia aqui é respondê-las de uma forma bastante persuasiva, né? No sentido de que venhamos entender de fato o que é ser um verdadeiro discípulo. Na série de estudos que estamos iniciando, nosso dever então é esclarecer essas dúvidas para os irmãos, tá? Hoje estudaremos qual é o entendimento básico de ser discípulo. E a primeira coisa que eu peço para os irmãos entenderem, anotar aí, quem está anotando, a gente pegar uma palavra que está aqui no versículo 24. Então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim. Eu gostaria de pegar a palavra querer, né? Se alguém quer vir após mim. Então, ser discípulo é querer servir. Primeiramente, ser discípulo é uma coisa básica para ser discípulo, é querer seguir, né? Porque o discípulo, a palavra discípulo, significa seguidor, significa alguém que está disposto a aprender os passos do Mestre. Então Jesus, ele começa dizendo: se alguém quer, e essa palavra querer é muito importante para aquele que ouve o Evangelho, entende o Evangelho, crê no Evangelho. A Bíblia diz lá em Mateus 22, 14, Mateus 22, versículo 14, diz assim: porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Agora, chamados são aquelas pessoas que ouvem o Evangelho, são aquelas pessoas que entendem até mesmo o Evangelho, são pessoas até mesmo que creem no Evangelho. Pode ser pessoas até que entendem que são pecadores, que entendem que devem se arrepender, e muitos se arrependem dos seus pecados. Muitos querem o benefício da salvação, querem ir para o céu, querem gozar de uma vida eterna ao lado de Deus. Muitos querem bênçãos celestiais ainda aqui em terra, mas tantos não querem
seguir a Jesus. Entendem que há custo e sacrifício diário e recusam. Muitos não entendem que há custo e sacrifício diário, então não querem seguir a Jesus. Há um preço para seguir a Jesus. Então as pessoas elas acabam rejeitando isso e acabam, mesmo sendo chamados, mesmo entendendo o Evangelho, mesmo ouvindo e sabendo que precisa crer, precisa confessar os seus pecados, e muitas vezes essas pessoas confessam, se arrependem, mas não querem pagar o preço de seguir a Jesus. Então essa é a primeira nota que devemos ter desse versículo 25. Querer seguir não é apenas, esse é um primeiro passo, mas é um primeiro passo. Não pode parar por aí. Muitos às vezes se batizam nesse querer seguir, mas a fundo não foram e não foi escolhido, porque o que caracteriza o escolhido, Jesus ali chamou, a palavra diz que ele chama muitos, mas poucos são os escolhidos. O chamado, muitas pessoas vão ouvir, vão entender o Evangelho, mas poucas pessoas vão se dedicar uma vida a seguir os passos de Cristo. Então ele não pode ser chamado. A segunda coisa a notar é que ser um discípulo é seguir nos mesmos passos. A palavra epakolotel no grego significa andar no mesmo lugar que a outra pessoa andou, fazer os mesmos passos, seguir. Então, ser discípulo é seguir nos mesmos passos, não só os mesmos passos, mas no. Então, seguir os passos de Jesus é o que Jesus diz aqui: aquele que quiser vir após mim. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Então, não basta querer seguir os mesmos passos, porque querer todo mundo quer o céu, mas nem todos estão dispostos a andar nos mesmos passos de Cristo, a sofrer as mesmas coisas que Cristo, a ter perseguição como Cristo teve. Jesus pregou, devemos pregar como ele pregava. Devemos decidir como Jesus decidia. E como eu disse, devemos até mesmo sofrer as perseguições como Cristo sofreu. Não que iremos buscar esses sofrimentos, buscar essas perseguições, mas o próprio estilo de vida, baseado e copiado na semelhança de Cristo, naturalmente seremos perseguidos, naturalmente sofreremos por sermos cristãos. Então devemos, da mesma forma também como Cristo, suportar todos esses desafios. Eu creio que nem todos estão dispostos a passar por esse sofrimento. Muitos querem o benefício da comunhão na igreja, muitos querem o benefício de ser chamado cristão, muitos querem até mesmo a presença, marcar presença dentro da igreja, muitos querem até mesmo algo superficial, fazendo parte do seu exterior, uma marca de cristão, mas não querem ir a fundo no ser cristão. Querem uma imagem superficial do cristianismo, mas não querem as marcas, as chagas de Cristo em suas vidas. Então, ser discípulo é querer seguir primeiramente. Ser discípulo é seguir nos mesmos passos, de vir após Jesus, de andar após Jesus, nas mesmas pegadas. Em terceiro lugar, ser discípulo é negar a si mesmo. O versículo diz: então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Ser discípulo é negar a si mesmo. Aquilo que você é, aquilo a qual, da forma como você nasceu, da forma como você foi formado, seja na educação familiar, seja na educação secular, no ambiente a qual você viveu, e andar nos passos de Cristo, viver uma vida diferente,
mudar os hábitos da vida. Isso é negar a si mesmo. A Bíblia nos mostra que Jesus passou por todas as coisas, enfrentou todos os desafios e os pecados, passou pelas tentações. Em Filipenses 2, 5 a 8, a palavra de Deus diz assim: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos, e reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Parece que não, mas o próprio Deus, o próprio Jesus, ele teve que negar a natureza divina dele, o impulso divino dele, para viver na semelhança de homem. O negar aqui, ele não deixou de ser, mas ele deixou de usar os atributos de Deus. E quando ele usou os atributos de Deus, ele usou pela força do Espírito Santo. Todos os milagres que ele fez pelo Espírito Santo. Ele negou muitas vezes usar do seu poder como Filho de Deus. A gente vai recordar o momento onde Jesus ele está orando no jardim de Getsemane, e ali ele chega aos guardas dos judeus, ali dos sacerdotes, né? A guarda chega e Pedro toma uma espada, corta a orelha de um daqueles homens, e Jesus fala: olha, guarde a arma, não é o momento. Se eu quisesse, eu mandaria descer uma legião de anjos para me defender aqui. Mas Jesus ele não usou desse poder como Filho de Deus, como Deus que é. Ele se humilhou na forma de homem, obedecendo aquilo a qual ele tinha sido proposto a si mesmo, né? Ele se propôs a si mesmo obedecer a Deus e ter uma morte de cruz para salvar a humanidade. Então ele faz isso até a morte da cruz. Ele obedeceu todos os passos. Em Hebreus 4,15 diz assim: porque não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas, pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Jesus foi tentado, todos os tipos de tentações, mas ele suportou e não pecou. É isso que quer dizer Hebreus. Jesus também teve de obedecer para que ele se assemelhasse ao máximo às nossas condições humanas, para que a morte dele na cruz tivesse valor, porque se ele andasse como um Deus mesmo aqui na terra, qual seria o merecimento da morte dele? Qual seria o valor da morte dele na cruz? Mas ele, para fazer valer o compromisso a qual ele teve de nos salvar, então ele negou a si mesmo. Assim diz a Bíblia. Ele negou. Assim nós também devemos negar. Negar a si mesmo é deixar tudo aquilo que temos de prioridade em nosso querer, que constituem a nossa vida, porém são atitudes pecaminosas. Negar a nós mesmos aquilo que aborrece a Deus. Negar em nós aquilo que não vai agradar a Deus, negar em nós aquilo que é prejudicial às nossas vidas, que são atitudes pecaminosas. Esse é o valor, é isso que nós devemos ter como base para ser um discípulo de Cristo. Quer ser um discípulo de Cristo? Você vai precisar, sim, querer seguir, é ser um autêntico cristão. Depois, você vai precisar seguir. Seguir é ser um autêntico discípulo. E por último, você precisa negar. Negar o eu é abandonar os impulsos pecaminosos e assumir a posição de santo. Todos nós fomos separados para servirmos a Deus. Fomos separados e fomos transformados em filhos de Deus. E isso nos coloca numa posição de santo.
E negar é exatamente assumir essa posição de ser santo. Assim chegamos ao fim desse estudo, teremos a continuidade dele semana que vem. Não se esqueça de se inscrever em nossa página, indique amigos para assistir os nossos vídeos. Vamos aumentar o número de seguidores, acione também o sininho para que você não perca nenhum dos nossos estudos. E Deus abençoe. Tenha um ótimo dia.